Olá pessoal do segundo ano, boa tarde. Estamos dando início a mais uma aula de Sociologia. E antes de iniciar, eu gostaria de lembrar vocês que eu vou enviar daqui a pouco a nossa avaliação bimestral, ok? Então vocês fiquem atentos ao prazo, porque nós já estamos no quarto período, no quarto trimestre, né? Então já está naquele clima de final de ano, todo mundo querendo ficar de férias logo. Então façam logo, não deixem para depois, para não correr o risco de perder o prazo e ficar sem enviar, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o trabalho na sociedade capitalista. Mais um detalhe que eu esqueci. A frequência será feita de acordo com o recebimento da avaliação bimestral, ok? Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre o trabalho na sociedade moderna e nessa aula nós vamos falar sobre o trabalho na sociedade capitalista. Então nós já temos aqui logo de cara uma charge de Mafalda, né? Então, não sei se vocês estão dando para ver aí, mas eu vou ler. Tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Então essa charge ela forma meio que um trocadilho, né? Uma vez que os personagens da charge eles criticam, ou a gente pode dizer que eles comentam, fazem alusão a justamente o fato da sociedade, essa sociedade capitalista, ela fazer de certa forma, de forma até indireta, essa imposição para que a gente trabalhe e simplesmente tenha o mínimo de tempo possível para a gente. Então é aquela velha história, a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. A gente passa tanto tempo no trabalho que quando pensa em tirar um tempo pra gente não tem, porque dedica todo o tempo, a maior parte, ao trabalho. E é isso que esse é o questionamento que essa charge vem trazendo. E aí, para Karl Marx, a divisão social do trabalho é realizada no processo de desenvolvimento das sociedades. Ele quer dizer que, conforme buscamos atender às nossas necessidades, estabelecemos relações de trabalho e maneiras de dividir as atividades. Então, tem um exemplo aí, né? Nas sociedades tribais, a divisão era feita com base nos critérios de sexo e idade. Quando a agricultura e o pastoreio começaram a ser praticados, as funções se dividiram entre quem plantava, quem cuidava dos animais e quem caçava ou pescava. Então aí, para Karl Marx, essa questão da divisão do trabalho, ela vai estar sempre de acordo com o desenvolvimento da sociedade, né? Então é como se, de acordo com as necessidades que fossem surgindo nessa sociedade, a população, as pessoas vão sendo adequadas a se adaptar a essa nova realidade, digamos assim, a esse novo tipo de divisão de trabalho, né? Para Marx, portanto, a divisão social do trabalho numa sociedade gera a divisão em classes. Com o surgimento das fábricas, apareceu também um proprietário das máquinas e, consequentemente, quem pagava o salário do operador das máquinas. Sendo um operador de máquinas eficiente, o trabalhador seria bom e produtivo. Subordinado à máquina e ao proprietário dela, o trabalhador só tem, segundo Marx, sua força de trabalho para vender. Mas se não vendê-la, o empresário também não terá quem opere as máquinas. É o que Marx chama de relação entre dois iguais, ou seja, uma relação entre proprietário de mercadorias mediante a compra e a venda da força
de trabalho. Vejamos como isso acontece. Ao assinar um contrato, o trabalhador aceita trabalhar, por exemplo, 8 horas diárias ou 40 horas semanais por determinado salário. O capitalista passa, a partir daí, a ter o direito de utilizar essa força de trabalho no interior da fábrica. O que ocorre, na realidade, é que o trabalhador, em 4 ou 5 horas de trabalho diárias, por exemplo, já produz o referente ao valor do seu salário total. As horas restantes são apropriadas pelo capitalista. Isso significa que, diariamente, o empregado trabalha 3 a 4 horas para o dono da empresa, sem receber pelo que produz. O que se produz nessas horas a mais é o que Marx chama de mais-valia, né? Que é um dos conceitos, um dos principais conceitos aí de Marx. As horas trabalhadas e não pagas, acumuladas e reaplicadas no processo produtivo, vão fazer com que o capitalista enriqueça rapidamente. E assim, todos os dias, isso acontece nos mais variados pontos do mundo. Uma parcela significativa do valor do trabalho produzido pelos trabalhadores é apropriada pelos capitalistas. Esse processo chama-se acumulação de capital. Então, todo esse processo, né, que Marx descreve aqui, onde ele vai chamar aí, né, de acumulação de capital, já aparece também o conceito de mais-valia, é algo praticado até hoje, né? Isso aí Marx observou durante sua época, né? Fez suas observações enquanto pesquisador, e é algo que acontece até hoje, por isso que Marx é um dos clássicos, porque, como ele diz, né, em 3, 4 horas de trabalhos diários, a gente já produz o suficiente para quitar ou né, digamos, receber o que a gente trabalhou, ser o suficiente para pagar o nosso salário nessas 4, 3 horas. Porém, nós trabalhamos normalmente 8 horas semanais ou 8 horas diárias. Então fica passando aí 4 horas, que seria esse dinheiro que, como se a gente trabalhasse de graça. E aí acontece a mais-valia, primeiramente, né? E também o acúmulo de capital. E aí quem já tem dinheiro enriquece cada vez mais. E aí, como Marx coloca também, o trabalhador só tem a oferecer a sua força de trabalho. Então isso faz com que ele esteja sujeito a aceitar qualquer condição de trabalho. É claro que hoje em dia a gente já tem conhecimento, tem acesso, e não vai aceitar, por exemplo, um trabalho que seja parecido com um trabalho escravo. Porém, na necessidade, a gente aceita o que der, o que aparecer, porque a coisa não está fácil. E sabendo disso, os empresários, né, os ricões, digamos assim, eles não fazem tanta questão, porque aqui a gente cita o exemplo do operador de máquinas. Então, se um operador de máquina não quer aceitar o acordo que o patrão está propondo, a probabilidade de que ele continue na empresa é pequena. Até porque tem outros operadores de máquinas desempregados e querendo a função, né? Exercer essa função que, por mais que seja poucas pessoas que tenham curso, que sejam capacitadas, mas que sempre tenham na fila esperando a sua vez. E aí, vindo aqui já para Emile Durkheim, né, ele analisa as relações de trabalho na sociedade moderna de forma diferente de Marx. Em seu livro da divisão do trabalho social, escrito no final do século XIX, ele procura demonstrar que a crescente especialização do trabalho promovida pela produção industrial moderna trouxe uma forma superior de solidariedade e não de conflito. Para Durkheim, há duas formas de solidariedade: a mecânica
e a orgânica. A solidariedade mecânica é mais comum nas sociedades menos complexas, nas quais cada um sabe fazer quase todas as coisas de que necessita para viver. Nesse caso, o que une as pessoas não é o fato de uma depender do trabalho da outra, mas a aceitação de um conjunto de crenças, tradições e costumes. Então, essa solidariedade mecânica ela vai ser, consequentemente, pelo que foi lido aqui, né, uma sociedade menor, onde se tem aquele vínculo de familiaridade, de aproximação entre as pessoas. Já a solidariedade orgânica é fruto da diversidade entre os indivíduos e não da identidade das crenças e ações, né? Que é interessante aqui na solidariedade mecânica, que as pessoas também se aproximam devido a essas familiaridades entre os seus interesses, certo? Uma gosta de uma coisa, a outra pessoa também gosta e isso acaba aproximando as duas. Diferente da solidariedade orgânica, né, onde as pessoas não buscam essa identidade nas suas concepções, nos seus princípios, né? O que os une é a interdependência das funções sociais, ou seja, a necessidade que uma pessoa tem da outra em virtude da divisão do trabalho social existente na sociedade. Com base nessa visão na sociedade moderna, a coesão social seria dada pela divisão crescente do trabalho, e isso é fácil de observar em nosso cotidiano. Então, aqui na solidariedade orgânica, o que vai unir as pessoas é justamente essa diferença entre elas, uma vez que para fazer qualquer atividade no trabalho, por exemplo, cada um vai saber fazer só uma parte. Não vai ter ninguém que, por exemplo, vá fazer um tênis do começo ao fim, né, em todas as etapas de produção. Não, cada pessoa é responsável por uma parte de produção. Então é por isso que a solidariedade orgânica ela é importante. Porque se, por exemplo, eu sou bom de costura, né, aí tem outra pessoa que ela fica na parte da colagem, outra na parte de montagem, e aí quando junta o conhecimento de cada um, a gente vai ter um produto final, certo? Então é essa diferença, essa exclusividade, digamos assim, no que cada um faz, que vai ser importante na solidariedade orgânica. Durkheim afirma que a interdependência provocada pela crescente divisão do trabalho cria solidariedade, pois faz a sociedade funcionar e lhe dá a coesão. Segundo esse autor, toda a ebulição, no final do século XIX, resultante da relação entre o capital e o trabalho, não passava de uma questão moral. O que fez surgir tantos conflitos foi a falta de instituições e normas integradoras que permitissem que a solidariedade dos diversos setores da sociedade, nascida da divisão do trabalho, se expressasse e assim pusesse fim aos conflitos. Para Durkheim, se a divisão do trabalho não produz a solidariedade, é porque as relações entre os diversos setores da sociedade não são regulamentadas pelas instituições existentes. Então, para Durkheim, só para deixar claro, essa questão da solidariedade é algo que tem que acontecer independente de qualquer coisa, ok? Então, pessoal, nossa aula é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar, eu estou aqui à disposição, manda mensagem no grupo, fala no privado, enfim. Acredito que seja isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa para falar, eu mando para vocês lá no grupo, ok? Não esqueçam da avaliação e nem que a frequência vai ser feita com base no recebimento da mesma, ok? Então, até a próxima semana e façam uma boa prova.